Bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Eu vou estar deixando para vocês esse vídeo, que é um pedaço só, um trecho do livro do Carl Gustav Jung. Durante a vida dele, ele teve uma experiência de trabalhar com Freud. Pelo que eu sei, ele não foi discípulo de Freud, como muitos dizem, mas ele trabalhou com Freud, teve algumas experiências junto com Freud. Então eu vou estar deixando para vocês esse vídeo aí de um trecho do livro dele, só para vocês verem e aguçar a vontade de vocês de lerem esse livro, que é O Homem e os Seus Símbolos. É um dos principais livros do Jung, e vai ter também uma entrevista do Jung, que também é comentado no trecho desse livro. Essa entrevista, que foi feita há bastantes anos atrás, ela vai estar dublada para vocês aqui no canal, beleza? Se possível, tá trazendo outros trechos, pedaços de trecho de outros livros do Jung. E você que queira ter acesso a esse livro, é só você entrar em contato comigo pelo comentário em qualquer vídeo. Eu mando para você gratuitamente, tá? O livro em PDF para vocês tá adquirindo conhecimento, beleza? É um conhecimento na área da psicanálise e o Jung é um dos poucos que tratou dessa questão dos sonhos e da parte inconsciente do ser humano, tá certo? Então, que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância, e fiquem com o vídeo. O nome desse livro é O Homem e Seus Símbolos, Concepção e Organização de Carl Gustav Jung. Olha, esse livro é fantástico, tá vendo? E nós vamos começar a dar uma atenção aqui para o livro, tá bom? Olha, então vamos lá. Acompanhem aí vocês. Um dos livros de maior influência no progresso das ciências da psicologia analítica, nos seus revolucionários métodos atuais. O primeiro e único trabalho de Carl Gustav Jung, o famoso psicólogo e filósofo suíço, explica ao leigo aquilo que constitui a sua maior contribuição ao conhecimento da mente humana. A sua teoria a respeito da importância do simbolismo, sobretudo o simbolismo dos sonhos. O homem e seus símbolos. Não for um sonho, este livro não teria sido escrito. Se não fosse um sonho, este livro não teria sido escrito. Este sonho, descrito na introdução, convenceu Jung de que ele poderia e, na verdade, deveria expor suas ideias aos que não têm qualquer noção de psicologia. Aos 83 anos, Jung concebeu este livro, inclusive as seções que entregou aos cuidados dos seus 4 mais próximos discípulos. Dedicou os últimos meses da sua vida a editar esta obra e a redigir o capítulo-chave, por ele assinado, e terminou apenas 10 dias antes de morrer. O Homem e Seus Símbolos de Jung acentua que o homem só se realiza através do conhecimento e aceitação de seu inconsciente, conhecimento que ele adquire por intermédio dos sonhos e seus símbolos. Cada sonho é uma mensagem direta, pessoal e significativa enviada ao sonhador. Uma comunicação que utiliza símbolos comuns a toda a humanidade, mas sempre de maneira individual, e que só alcança interpretação através de um código inteiramente particular. Mais de 500 ilustrações complementam o texto e fornecem um comentário visual ao pensamento de Jung, a quem se deve os estudos criados sobre o inconsciente coletivo. Mostram a natureza e a função dos sonhos, exploram o sentido simbólico da arte moderna e revelam
a significação psicológica das experiências comuns da nossa vida cotidiana. Como escreveu o autor, abre aspas, o homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e toda a sua eficiência, continua possuído por forças além do seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desapareceram. Têm apenas novos nomes e conservam-no em contato íntimo com a inquietude, apreensões vagas, complicações psicológicas, uma insaciável necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimento e, acima de tudo, com uma enorme coleção de neuroses. Finalmente, em língua portuguesa, esta obra fundamental do nosso tempo. Capa mandala tibetana. Aí, ó. Tá aí o Gustavo Jung. É um livro fantástico e vale a pena mesmo a gente estar trazendo essa informação aqui para o canal. Aí algumas fotos para vocês. Tá vendo? Era cheio de simbolismo o Jung, tá vendo? Na foto nas paredes. Sua vidraça ali, eu não sei se é uma estante. O Jung realmente era fantástico. Introdução, John Freeman. As origens deste livro, dada sua singularidade, são por si só interessantes, mesmo porque apresentam uma relação íntima entre o seu conteúdo e aquilo a que ele se propõe. Por isto, conto-lhe como veio a ser escrito. Num dia da primavera de 1959, a BBC convidou-me a entrevistar o Dr. Carl Gustav Jung para a televisão inglesa. Lembrando vocês que esse vídeo dessa reportagem está dublado no canal Em Busca da Verdade, tá? Na playlist Estudos sobre Carl Gustav Jung. Nessa playlist vocês vão encontrar esse vídeo, essa reportagem, essa entrevista dublada, tá? A entrevista deveria ser feita, abre aspas, em profundidade. Naquela época, eu pouco sabia a respeito de Jung e de sua obra, e fui então conhecê-lo em sua bonita casa, à beira do lago, perto de Zurique. Iniciou-se assim uma amizade que teve enorme importância para mim e que espero tenha trazido uma certa alegria a Jung nos seus últimos anos de vida. A entrevista para a televisão já não cabe nessa história, a não ser para mencionar que alcançou sucesso e que este livro é, por estranha combinação de circunstâncias, resultado daquele sucesso. Uma das pessoas que assistiu à entrevista da TV foi Wolfgang Forges, diretor-gerente da Aldous Book. Desde a infância, quando fora vizinho dos Freuds, em Viena, Forges estivera profundamente interessado na psicologia moderna, e enquanto observava Jung, falando sobre sua vida, sua obra e suas ideias, pôs-se a lamentar que, enquanto as linhas gerais do trabalho de Freud eram bem conhecidas dos leitores cultos de todo o mundo ocidental, Jung não conseguiria nunca chegar ao público comum, e sua leitura sempre fora considerada extremamente difícil. Na verdade, Forges é o criador de O Homem em Seus Símbolos, tendo captado pela TV o afetuoso relacionamento que me ligava a Jung. Perguntou-me se não me uniria a ele para juntos tentarmos persuadir Jung a colocar algumas das suas ideias básicas em linguagem e dimensão acessíveis ao leitor não especializado no assunto. Entusiasmei-me com o projeto e, mais uma vez, dirigi-me a Zurique, decidido a convencer Jung do valor e da importância de tal trabalho. Jung, no seu jardim, ouviu-me quase sem interrupção durante 2 horas e respondeu: não. Disse-o de maneira muito gentil,
mas com grande firmeza. Nunca tentara no passado popularizar a sua obra e não tinha certeza de poder agora fazê-lo com sucesso. E de qualquer modo, estava velho, cansado e sem ânimo para compreender tarefa tão vasta e que tantas dúvidas lhe inspirava. Os amigos de Jung hão de concordar comigo que ele era um homem de decisões positivas. Pensava a cada problema com cuidado e sem pressa, mas quando anunciava uma resposta, esta era habitualmente definitiva. Voltei a Londres, bastante desapontado e convencido de que a recusa de Jung encerrava a questão. E assim teria acontecido, se não for a interferência de dois fatores que eu não havia previsto. Um deles foi a pertinácia de Forges, que insistiu em mais um encontro com Jung antes de aceitar a derrota. O outro foi o acontecimento que ainda hoje me espanta. O programa da televisão, como disse, alcançou muito sucesso. Trouxe a Jung uma infinidade de cartas de todo tipo de gente, pessoas comuns, sem qualquer experiência médica ou psicológica, que ficaram fascinadas pela presença dominadora, pelo humor e encanto despretensioso daquele grande homem. Pessoas que perceberam na sua visão da vida e do ser humano alguma coisa que lhes poderia ser útil. E Jung ficou feliz, não só pelo grande número de cartas, sua correspondência era imensa àquela época, mas também por terem sido mandadas por gente com quem normalmente não teria tido contato algum. Foi nesta ocasião que teve um sonho da maior importância para ele. E à medida que você for lendo este livro, compreenderá o quanto isso pode ser importante. Sonhou que, em um lugar de sentar-se no seu escritório, para falar a ilustres médicos e psiquiatras do mundo inteiro que costumava procurá-lo, estava de pé num local público, dirigindo-se a uma multidão de pessoas que o ouviam, com extasiada atenção e que compreendiam o que ele dizia. Quando uma ou duas semanas mais tarde, Forges renovou o pedido para que Jung se dedicasse a um novo livro destinado não ao ensino clínico ou filosófico, mas àquele tipo de gente que vai ao mercado, à feira, enfim, homem comum. E Jung deixou-se convencer. Impôs duas condições. Primeiro, que o livro não fosse uma obra individual, mas sim coletiva, realizada em colaboração com um grupo dos seus mais íntimos seguidores, através dos quais tentava perpetuar seus métodos e ensinamentos. Segundo, que me fosse destinada a tarefa de coordenar a obra e solucionar quaisquer problemas que surgissem entre os autores e os editores. Para não parecer que esta introdução ultrapasse os limites da mais razoável modéstia, deixe-me logo confessar que essa segunda condição me gratificou, mas moderadamente, pois logo tomei conhecimento de que o motivo de Jung me haver escolhido fora, essencialmente por considerar-me alguém de inteligência regular e não excepcional, e também alguém sem o menor conhecimento sério de psicologia. Assim, para Jung, eu seria o leitor de nível médio deste livro. O que eu pudesse entender haveria de ser inteligível para todos os interessados. Aquilo em que eu vacilasse possivelmente pareceria difícil ou obscuro para alguns. Não muito envaidecido com esta estimativa da minha função, insisti, no entanto, escrupulosamente. Algumas vezes receio até a exasperação dos autores. Que cada parágrafo fosse escrito e, se necessário, reescrito com uma tal clareza e objetividade que possa afirmar com certeza que este livro, no seu todo, é realmente destinado e dedicado ao leitor comum, e que os complexos assuntos de que trata foram cuidados
com rara e estimulantes e simplicidade. Depois de muita discussão, concordou-se com o tema geral deste livro: seria o homem e seus símbolos. E o próprio Jung escolheu como seus colaboradores a doutora Mary Louise von Franz de Zurique, talvez sua mais íntima confidente e amiga, o Dr. Joseph Henderson de São Francisco, um dos mais eminentes e creditados junguianos dos Estados Unidos. A senhorita Aniela Jaffe de Zurique, que além de ser uma experiente analista, foi secretária particular de Jung e sua biografia. E o Dr. Joland Jacob, que é, depois de Jung, o autor de maior número de publicações do Círculo Jungiano de Zurique. Essas 4 pessoas foram escolhidas em parte devido ao seu conhecimento e prática nos assuntos específicos que lhes foram destinados e em parte porque Jung confiava totalmente no seu trabalho escrupuloso e altruísta, sob a sua direção, como membros de um grupo. Coube a Jung a responsabilidade de planejar a estrutura total do livro, supervisionar e dirigir o trabalho de seus colaboradores e escrever ele próprio o capítulo fundamental, abre aspas, chegando ao inconsciente. O seu último ano de vida foi praticamente dedicado a este livro, quando faleceu em junho de 1961. A sua parte estava pronta, terminou-a apenas 10 dias antes de adoecer definitivamente e já aprovara o esboço de todos os capítulos dos seus colegas. Depois de sua morte, a doutora von Franz assumiu a responsabilidade de concluir o livro, de acordo com as expressas instruções de Jung. A substância de O Homem e seus símbolos e seu plano geral foram, portanto, traçados e detalhadamente por Jung. O capítulo que traz o seu nome é a obra sua e foram alguns extensos comentários que facilitaram a compreensão do leitor comum. De mais ninguém. Foi incidentalmente escrito em inglês. Os capítulos restantes foram redigidos pelos vários autores sob a direção e supervisão de Jung. A revisão final da obra completa, depois da morte de Jung, foi feita pela doutora von Franz, com tal dose de paciência, compreensão e bom humor que nos deixou, a mim e os editores, em inestimável débito. Finalmente, quanto à essência do livro, o pensamento de Jung coloriu o mundo da psicologia moderna muito mais intensamente do que percebem aqueles que possuem apenas conhecimentos superficiais da matéria. Temos como, por exemplo, abre aspas, extrovertido, introvertido e arquétipo. São todos conceitos seus que outros tomam de empréstimo e muitas vezes empregam mal. Mas a sua mais notável contribuição ao conhecimento psicológico é o conceito de inconsciente. Não à maneira de Freud, como uma espécie de, abre aspas, quarto de despejos, dos desejos reprimidos, mas como um mundo que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo, quanto o é o mundo consciente e meditador do ego, e infinitamente mais amplo e mais rico. A linguagem e as, abre aspas, pessoas do consciente são os símbolos, e os meios de comunicação com este mundo são os sonhos. Assim, um estudo do homem e dos seus símbolos é, efetivamente, um estudo da relação do homem com o seu inconsciente. E desde que, segundo Jung, o inconsciente é o grande guia, o amigo e conselheiro do consciente, este livro está diretamente relacionado com o estudo do ser humano e de seus problemas espirituais. Conhecemos o inconsciente e com ele nos comunicamos. Um serviço bidirecional, sobretudo através dos sonhos. E do começo ao fim deste livro, fica patente quanta importância é dada ao papel do sonho na vida do indivíduo.
entre parênteses, principalmente no capítulo de autoria de Jung. Seria impertinente da minha parte tentar interpretar a obra de Jung para os leitores, muitos deles, de certo, bem melhor qualificados para compreendê-la do que eu. A minha tarefa, lembremo-nos, foi simplesmente servir como uma espécie de filtro, abre aspas, filtro de inteligibilidade, e nunca como intérprete. No entanto, atrevo-me a expor 2 pontos gerais que, como leigo, parecem-me importantes e que possivelmente poderão ajudar aos outros, também não especialistas na matéria. O primeiro destes pontos diz respeito aos sonhos. Para os junguianos, os sonhos não é uma espécie de criptograma padronizado que pode ser decifrado através de um glossário para a tradução de símbolos. É sim uma expressão integral, importante e pessoal de inconsciente particular de cada um e tão real quanto qualquer outro fenômeno vinculado ao indivíduo. O inconsciente individual de quem sonha está em comunicação apenas com o sonhador. Seleciona símbolos para seu propósito, com um sentido que lhe diz respeito e a ninguém mais. Assim, a interpretação dos sonhos por um analista ou pela própria pessoa que sonha é para o psicólogo junguiano uma tarefa inteiramente pessoal e particular, que não pode, em hipótese alguma, ser executada empiricamente, abre parênteses, e algumas vezes também uma tarefa longa e experimental. Isso significa que as comunicações do inconsciente são da maior importância para quem sonha, o que é lógico desde que o inconsciente é pelo menos a metade do ser total, e oferecer-lhe quase sempre conselhos ou orientações que não poderiam ser obtidos de qualquer outra fonte. Assim, quando descrevi o sonho de Jung dirigindo-se a uma multidão, não estava relatando um passe de mágica ou sugerindo que Jung fosse algum quiromante amador, e sim como, em simples termos de uma experiência cotidiana, Jung foi, abre parênteses, abre aspas, aconselhado pelo seu próprio inconsciente a reconsiderar um julgamento inadequado feito pela parte consciente da sua mente. Resulta disto, tudo que sonhar não é assunto que junguiano considere simples casualidade. Ao contrário, a capacidade de estabelecer comunicação com o inconsciente faz parte das faculdades do homem, e os junguianos, abre aspas, ensinam-se a si próprios a tomarem-se receptivos aos sonhos. Abre parênteses, não encontro melhor termo. Quando, portanto, o próprio Jung teve que enfrentar a decisão crítica de escrever ou não este livro, foi capaz de buscar recursos no consciente, no inconsciente, para tomar uma deliberação. E através de toda esta obra, você vai encontrar o sonho tratado como um meio de comunicação direto, pessoal e significativo com aquele que sonha. Um meio de comunicação que usa símbolos comuns a toda a humanidade, mas que os emprega sempre de modo inteiramente individual, exigindo para sua interpretação uma, abre aspas, chave, também inteiramente pessoal. O segundo ponto que desejo assinalar é a respeito de uma particularidade de argumentação comum a todos os que escreveram este livro, talvez a todos os junguianos. Aqueles que se limitam a viver inteiramente no mundo da consciência e que rejeitam a comunicação como o inconsciente, atam-se às leis formais e conscientes de vida, com a lógica infalível de uma questão algébrica, deduzem das premissas que adotam conclusões incontestavelmente inferidas, abre parênteses aqui, mas muitas vezes sem sentido. E Jung e seus colegas parecem-me
rejeitar as limitações deste método de argumentação. Abre parênteses aqui. Saibam eles ou não disto. Não é que desprezem a lógica, mas evidenciam estar sempre argumentando tanto com o inconsciente quanto com o consciente. O seu próprio método dialético é simbólico e muitas vezes sinuoso. Convencem não por meio de foco de luz direto do silogismo, mas contornando, repisando, apresentando uma visão repetida do mesmo assunto, cada vez de um ângulo ligeiramente diferente. Até que de repente o leitor, que não se dera conta de uma única prova convincente, descobre que, sem perceber, recebeu e aceitou alguma verdade maior. Os argumentos de Jung sobem sem espiral por sobre um assunto como um pássaro que voeja em torno de uma árvore. Abre parênteses aqui. Os de seus colegas. Os argumentos de Jung e os de seus colegas. No início, tudo o que vê perto do chão é uma confusão de galhos e folhas. Gradualmente, a medida voa mais alto. Os diversos aspectos da árvore, repetindo-se, formam um todo que se integra no ambiente em torno. Alguns leitores podem achar este método de argumentação, abre aspas, em espiral, um tanto obscuro e até mesmo desordenado durante algumas páginas. Mas penso que não por muito tempo. É um processo característico de Jung e logo o leitor vai descobrir que está sendo transportado numa viagem persuasiva e profundamente fascinante. Os diferentes capítulos deste livro falam-se por si mesmos e não pedem maior explicação. O capítulo do próprio Jung apresenta o leitor ao inconsciente, aos arquétipos e símbolos que constituem a sua linguagem e aos sonhos através de quais ele se comunica. O Dr. Anderson ilustra no capítulo seguinte o aparecimento de vários arquétipos da antiga mitologia, das lendas folclóricas e dos rituais primitivos. A doutora von Franz, no capítulo intitulado, abre aspas, o processo da individuação, descreve o processo pelo qual o consciente e o inconsciente do indivíduo aprendem a conhecer, respeitar, acomodar-se um ao outro. Num certo sentido, este capítulo encerra não apenas o ponto crucial de todo o livro, mas, talvez, a essência da filosofia da vida de Jung. O homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando, e só então, o seu processo de individualização está realizado, quando o consciente e o inconsciente aprendem a conviver em paz, completando-se um ao outro. A senhorita Jafé, tal como o Dr. Anderson, preocupa-se em demonstrar na estrutura familiar do consciente o constante interesse do homem, quase uma obsessão, pelos símbolos do inconsciente. Estes símbolos exercem no ser humano uma atração íntima, profundamente significativa e quase alentadora, tanto nas lendas e nos contos de fadas, que o Dr. Anderson analisa, quanto nas artes visuais que, como mostra a senhora Jafé, nos recreiam e deliciam num apelo constante ao inconsciente. Por fim, devo dizer algumas breves palavras acerca do capítulo do Dr. Jacob, de certa forma um capítulo à parte neste livro. É, na verdade, a história resumida de um interessante e bem-sucedido caso de análise. É evidente o valor de sumida de um interessante e bem-sucedido caso de análise. É evidente o valor de tal capítulo em um trabalho como este. Mas duas palavras de advertência fazem-se necessárias. Em primeiro lugar, como a doutora von Franz ressalta, não existe exatamente uma análise junguiana típica
já que cada sonho é uma comunicação particular e individual. E dois sonhos nunca usam da mesma maneira os símbolos do inconsciente. Portanto, toda análise junguiana é um caso único e seria ilusório considerarmos esta retirada do fichário do Dr. Jacob ou qualquer outra, como representativa ou típica. Tudo o que se pode dizer sobre o caso de Henry e de seus sonhos, por vezes sinistros, é que são um bom exemplo da aplicação do método junguiano a um determinado caso. Em segundo lugar, quero observar que a história completa de uma análise, mesmo de um caso relativamente simples, ocuparia todo o livro para ser relatada. Inevitavelmente, a história da análise de Henry prejudica-se um pouco com o resumo feito. As referências, por exemplo, ao Weinstein não estão bastante claras e emprestam-lhe um sabor de ocultismo pouco verdadeiro, por terem sido representadas fora do seu contexto global. Conclui-se, no entanto, e estou certo de que o leitor também há de concordar, que apesar dessas observações, a clareza, sem falar no interesse humano, da análise de Henry, muito enriquece este livro. Comecei contando como Jung veio a escrever O Homem e seus Símbolos. Termino lembrando ao leitor quão extraordinário, talvez única, é a publicação desta obra. Carl Gustav Jung foi um dos maiores médicos de todos os tempos e um dos grandes pensadores desse século. Seu objetivo sempre foi o de ajudar homens e mulheres a melhor se conhecerem, para que através deste conhecimento e de um refletido autocomportamento pudessem usufruir vidas plenas, ricas e felizes, no fim de sua própria vida, que foi tão plena, rica e feliz com poucos a conhecia. Ele decidiu empregar as forças que lhe restavam para endereçar a sua mensagem a um público maior do que aquele que até então alcançara. Terminou esta tarefa e a sua vida no mesmo mês. Este livro é o seu legado ao grande público leitor. Que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.